Irmãos, eu queria compartilhar sobre esse assunto que é tão importante e como o nosso irmão Heron orou, que possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações e nos fortalecendo. Essa palavra de hoje, a nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Romanos, do verso 1, do verso 16, do verso 16 e do verso 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muitos não dão valor à verdadeira pregação do Evangelho. Como é bom ouvir uma palavra boa, pregada com fidelidade às Escrituras, uma palavra que traz conforto ao nosso coração, uma palavra que traz confiança, às vezes até uma palavra que exorta. E a palavra exortar, na língua grega, significa encorajar. Nem sempre é algo de querendo o mal da pessoa, mas querendo encorajar e levantar a pessoa. Hoje nós temos muitos cultos: culto da bênção, culto da vitória, culto de prosperidade, culto da cura, mas poucos cultos onde se vê a verdadeira pregação do Evangelho. Hoje vemos muitas palestras, vemos nos púlpitos palavras de autoajuda, e às vezes nós vemos claramente que não há preparo, que não há estudo, que não há dedicação, que não há oração. Às vezes pensamos e vemos claramente que é enrolação. Muitas vezes tem mais experiências pessoais do que palavra de Deus. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo diz: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. O apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado para pregar. Paulo sempre pregava o Evangelho, preso ou livre, com fartura ou escassez, na sinagoga ou nas praças públicas. O apóstolo Paulo estava sempre pregando esse Evangelho. Em 1 Coríntios 9, ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não para contar piada, não para vender lenço rosa ungida, não para enganar pessoas, mas para pregar o Evangelho. Paulo fala em Coríntios justamente isso: o que será de mim? Ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós encontramos a argumentação de Paulo mostrando essa doutrina maravilhosa que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, as faculdades de direitos era se estudar essa carta, ensinando os alunos de direito a arte de argumentar. E nessa carta, Paulo vai falar do Evangelho. Augustinho, quando leu a carta de Paulo aos Romanos, ele disse: não li mais nada e não preciso de mais nada. Se nós queremos entender o verdadeiro Evangelho, precisamos ler essa carta urgentemente. E foi lendo esses versos que nós lemos, o verso 16 e 17, que deu entendimento a Martinho Lutero, que a justificação é apenas pela fé em Jesus Cristo. Lutero abandonou seus pensamentos errados e o Evangelho transformou o seu coração. O que aconteceu nessa carta é que Paulo queria visitar os irmãos de Roma. Paulo estava levando uma oferta até Jerusalém, para os pobres de Jerusalém, e estando em Jerusalém, Paulo desejava agora tomar um navio e ir até Roma. Não foi Paulo que fundou essa igreja, mas Paulo desejava ir até Roma para estar com os irmãos, se alegrar com os irmãos
E Paulo também sonhava em ser enviado, em ser abençoado por essa igreja para pregar o evangelho em Roma, que não havia sido anunciado Cristo ainda. E Paulo orava por esses irmãos, se importavam com eles e tinham desejo de conhecer. E aí vem a cidade de Roma, que era o centro do Império Romano. Roma era o centro da sabedoria humana da época. Os gregos sempre se orgulhavam do conhecimento que eles tinham, né, da sua sabedoria. Roma era a capital do Império, também tida como a capital do mundo. Era conhecida como a cidade eterna. Roma dominava o mundo, o poder militar de Roma era enorme. Um exército extremamente treinado, preparado para lutar por sua nação. Paulo tinha uma visão extremamente missionária. E um dos sonhos de Paulo era ganhar Roma para Cristo. E apesar de Roma ser uma cidade rica, os cristãos de Roma não faziam parte da elite. Eram pessoas simples, comerciantes e até escravos. Imagine como a comunidade rica de Roma via essa situação. Para muitos era até engraçado ver um fazedor de tendas como Paulo indo pregar o evangelho em Roma. Os romanos eram orgulhosos, pensavam que tinham tudo, pensavam que não precisavam mais de nada, inclusive de Jesus. Para eles o conhecimento era tudo. E depois de Paulo falar do seu desejo de visitar os irmãos de Roma, ele vai fazer essa bela declaração de fé, que é o tema do seu evangelho. O que é o evangelho? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a manifestação do poder de Deus. Ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se Paulo fala sobre salvação, ele reconhece que todos estão perdidos. Nós precisamos de um Salvador e essa é a mensagem do Evangelho. Não conseguimos nos salvar por nós mesmos, por nosso próprio esforço, pelas nossas boas obras. Precisamos de um Salvador e o único caminho se chama Jesus Cristo. O Evangelho nos salva do pecado, nos salva da culpa, nos salva de nós mesmos, nos salva da condenação eterna. Enquanto muitos afirmam que o homem é bom, e com essa declaração, a partir do momento que acontece algo mal com alguém, essas pessoas afirmam que a culpa é da sociedade, que a culpa é do meio, é o meio que faz quem somos. E uma das características do verdadeiro cristão é saber a sua limitação, é saber a sua pequenez, é saber que nós somos pecadores, é saber que nós precisamos de Deus. Tem uma frase que diz: orar é para os fracos, e é por isso que eu oro, por isso que nós oramos, para buscar forças diante de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho diz que se não estamos em Cristo, que sem Cristo nós estamos caminhando para o inferno. O Evangelho diz que todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. O Evangelho diz que nós somos culpados e precisamos de um Redentor. Paulo diz no capítulo 1 que todos estão perdidos e que não conhecem a verdade. Não conhecem a Deus e estão debaixo da ira de Deus. O Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. O Evangelho não salva todos, apesar de ser poderoso para salvar o mundo inteiro. O Evangelho vai salvar muitos, mas não vai salvar a todos. Ao determinar um caminho de salvação, Paulo aqui elimina a confiança em qualquer outros caminhos. Não existe vários caminhos, existe apenas um caminho. Como uma frase que nós ouvimos muito lá no Brasil: todos os caminhos levam a Deus. Mentira!
Jesus, em João 14, a última palavra dele ali com seus discípulos, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está consolando, confortando. Jesus estava caminhando para a cruz, mas mesmo assim conforta seus discípulos, e Jesus fala que ele vai a Deus, que ele vai preparar lugar. E aí Tomé pergunta: mas nós não sabemos qual o caminho. E aí Jesus: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Paulo queria até Roma para ser enviado para a Espanha, que ainda não conhecia essa salvação, que ainda não conhecia o Senhor Jesus. E todos têm que ouvir esse evangelho, independente de nacionalidade, de cor, de raça e de classe social. Na salvação de um pecador, vemos o poder de Deus sendo manifesto. A salvação de um pecador como eu e você é muito maior do que qualquer milagre. Eu não sei o que você já presenciou na sua vida a respeito de cura, a respeito de livramento, a respeito de ver a manifestação do poder de Deus. Eu sofri 2 acidentes de carro. O pastor Carlos também sofreu um acidente tremendo aí, todo remendado. Não sei o que você já viu. A gente podia passar a noite contando histórias do poder de Deus, de livramentos que Deus nos deu. Mas o maior livramento, o maior milagre que nós vamos presenciar é um coração de um pecador sendo transformado por Deus. Como diz o profeta, Deus tira um coração de pedra e nos dá um coração de carne. O Evangelho é o poder de Deus, e não há coração tão duro que o Evangelho não possa despedaçar. Sabe aquelas pessoas que a gente diz: para isso aí não tem jeito? Sabe aquelas pessoas que a gente ora e não vê nada acontecendo? E tem um momento que Deus diz assim: pois eu vou mostrar que tem jeito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E nós sabemos que a vergonha é uma característica do ser humano. Paulo não se deixava se intimidar pelos escárnios dos ímpios. E essa carta vai mostrar que ele se sentia honrado, privilegiado em ser um pregador do Evangelho. O Evangelho era desprezível para o mundo. Sempre que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, gera desprezo e muitas vezes zombaria por parte de alguns. Paulo foi chamado de impostor em Corinto, chamado de tagarela em Atenas, apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos e até rejeitado na própria Jerusalém, por causa desse Evangelho. Essa afirmação que Paulo faz é muito importante, porque vem de alguém que antes acreditava que Jesus era um falso profeta, que seus seguidores eram enganadores, influenciadores do mal. E Paulo entendia que os seguidores de Cristo precisavam ser parados de alguma forma, sendo presos, sendo mortos, mas de alguma maneira esses seguidores de Jesus tinham que ser parados. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo busca autorização e ele recebe autorização para prender os cristãos, para caçar os cristãos em Jerusalém. Paulo era um caçador de cristãos. Os cristãos eram presos, eram interrogados, torturados, às vezes até apedrejados até a morte, como foi o caso de Estevão. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para restaurar, para transformar a vida das pessoas. Existe uma expressão que é um divisor de águas na vida de Paulo. Até que, eu gosto muito dessa expressão, Asaf no Salmo 73, ele vai escrever:
olhando para a prosperidade daqueles que não buscam a Deus, ele vai dizer, inutilmente eu mantive a minha fidelidade a Deus. Ele vai dizer, eu estou buscando a Deus, mas parece que só vem sofrimento. Em outras palavras, ele está dizendo, eu busco, eu me mantenho fiel e eu vejo os ímpios prosperar. E aí ele tem com esse pensamento que a sua fidelidade a Deus, sua busca por Deus é inútil. E aí diz um versículo que é o divisor de águas. Até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei na presença de Deus. Quando a gente tem esse momento, irmãos, a nossa vida muda. O nosso pensamento muda. E o apóstolo Paulo, aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Paulo perseguia os cristãos até que um dia ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo cai. A Bíblia não diz se era de um cavalo, mas provavelmente ele estava num cavalo. Mas Paulo cai, fica cego, tem uma experiência com Deus. E dentro desse encontro, Jesus disse para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E isso mostra que quem persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo. Irmãos, quando nós temos um encontro real com Jesus, a nossa vida muda. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos não falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim, vou morrer desse jeito. Mas sabemos que Jesus pode mudar as nossas vidas, pode mudar a nossa rota e dar sentido à nossa existência. Jesus pode trazer transformação à nossa vida, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível. Mesmo quando a gente pense que não tem jeito. Deus pode mudar a nossa vida. De um perseguidor, Paulo passa agora a ser proclamador do Evangelho. Paulo dedica a sua vida à pregação do Evangelho. Paulo experimenta esse poder na sua vida e através da pregação da palavra de Deus, os corações dos pecadores são quebrados por esse Evangelho. E Paulo vai até a capital do império e do mundo afirmar que Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, é o Salvador do mundo. Que ele é o Filho de Deus. Ninguém é capaz de resistir o poder do Evangelho. Em segundo lugar, irmão, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é a justiça de Deus. A única forma para um homem poder viver em comunhão com Deus é sendo justo. Esta é a nossa maior necessidade. Ninguém pode viver com Deus se ele não cumpre as exigências do próprio Deus. O Evangelho vai nos revelar que Deus é santo, que ele é perfeitamente justo, que o homem é um miserável pecador e completamente injusto. Romanos 3, o apóstolo Paulo diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E a Bíblia não diz que nós somos justos. A Bíblia diz que em Cristo nós somos declarados justos. João diz que se pecarmos, nós precisamos de um advogado, Jesus, o justo. Jesus não vem como os advogados de hoje para nos declarar inocente. Mesmo que venhamos a cometer um crime, quando contratamos um advogado, nosso desejo é que ele se esforce para nos fazer inocente. E Jesus, João disse, por acaso você pecar, e ele disse, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se por acaso a gente vier a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é interessante porque quando Jesus vai advogar nossa causa, ele não diz que nós somos inocentes. Ele diz, você é culpado. Você é culpado. Marcelo, você é culpado.
Só que aí, diante de Deus, diante do Pai, ele diz, por ele eu paguei o preço. Ele é declarado justo, nós não somos justos, mas essa justiça é entregue a nós através de Cristo, de modo que quando Deus olha para nós, Deus não vê a nós, Deus vê a Jesus. Que coisa tremenda! E esse evangelho vai revelar a justiça de Deus. Deus odeia a injustiça, significa, pois, que não podemos obter a salvação de nenhuma outra fonte senão deste evangelho, visto que Deus de nenhuma outra parte nos revelou sua justiça, a qual é a única que pode nos livrar da morte. A justiça é oferecida por meio do evangelho e é recebida por fé. O evangelho vai revelar a justiça de Deus. Em nenhum outro lugar a justiça de Deus é revelada. Não existe salvação fora do evangelho. O evangelho é o único que pode, o único poder capaz de salvar o pecador. Um justo morrendo por injustos. Glória a Deus. Deus vem em nós. Obrigado, Senhor. Deus vem em nós, a justiça de Cristo. Deus é justo. Jesus vai revelar, vai levar a culpa do seu povo e nos transfere a justiça em seus méritos. Paulo diz em Romanos 8, agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A única maneira de vivermos na presença de Deus é por meio da justiça. Portanto, segue-se que a nossa justiça depende da fé. E Paulo usa a expressão de Abacuque. Abacuque foi um desses homens que buscavam a Deus, um fazendeiro, um homem de Deus. Buscava a Deus, mas estava olhando para a prosperidade dos ímpios. Sabe aquele momento que a gente está sofrendo, que a gente busca a Deus, que a gente ora, às vezes procuramos um ombro amigo e não temos. Às vezes a gente diz, não sei por que eu estou aqui nessa vida. O desânimo vem, sabe esse momento que a gente olha para as pessoas que não temem a Deus, que não buscam a Deus e parece que está tudo bem na vida, parece que não tem dívida, parece que não briga no casamento, parece que não passa por enfermidade, parece que não desanima. Meu Deus, isso aconteceu com Abacuque. A Babilônia lá, o povo crescendo e o povo de Deus sofrendo. Abacuque diz, até quando, Senhor? Até quando vamos clamar misericórdia? E aí a resposta de Deus para Abacuque é justamente essa. O justo vive por fé. Eu e você, nós somos chamados a vivermos por aquilo que nós cremos e não diante daquilo que nós vemos. Como os espias que foram espiar a terra prometida, foram olhar lá 12 espias. Deus disse, vai, lute e a terra vai ser de você, e mate todo mundo. E aí os espias vão olhar, ver que realmente a terra é boa, mas olha para os gigantes. Rapaz, são grandes demais. Será que a gente vai dar conta mesmo? E vem Caleb e Josué e diz, a terra é do jeito que Deus prometeu, vamos lá. É fé, pode vir gigante que for, pode vir dificuldade que for, nós somos desafiados a crermos. Eu creio o que a Bíblia diz sobre mim, foi o que cantamos, eu creio sim. Se nós cremos, a Bíblia diz que nós somos perdoados, a Bíblia diz que nós somos a herança de Deus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Brinca, vai mexer. A Bíblia diz que nós somos alvos do amor, da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia diz que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito, é a rejeição ao Espírito Santo. Nós temos Deus, irmãos, nós temos tudo.
Nós somos alvos da misericórdia, dessa graça maravilhosa. E aí o profeta Abacuque, depois de se queixar, depois de ouvir de Deus que o justo vive pela fé, Abacuque, no final do livro, vai fazer uma das mais belas declarações de fé. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja ovelha nos currais. Em outras palavras, Abacuque está dizendo: pode vir o que vier, eu creio no Senhor, Ele faz os meus pés como a das costas e me faz andar por lugares altos. É esse o Deus que nós servimos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. Em último lugar, irmãos, o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa. Jesus de Nazaré. Esse Evangelho não coloca o homem no centro, não coloca o poder nas mãos dos homens, como eu já ouvi pessoas afirmando: a sua salvação está nas suas mãos. Hoje você tem o poder da sua escolha, se você quer ir para o céu ou para o inferno. Você acha que se essa salvação estivesse nas nossas mãos, a gente ia querer o céu? Ia nada. O nosso coração é inclinado para o mal. Já nascemos pecadores, já nascemos com DNA de Adão. Aquele bebê aí pode ainda não ter cometido pecado, mas é um pecador. Micael aí, ó, já está pecando. Já está pagando. Então, irmãos, nosso coração é inclinado para o mal. Coloca Micael e Isaac aí junto e bota um brinquedo no meio para ver se eles vão brincar junto. Vai um meter na cabeça do outro. Nós temos isso, e isso não precisa ser ensinado. Os pais precisam ensinar o que é certo, o que tem que compartilhar, mas o mal a gente já sabe fazer. Falar de pecado é falar da gente, nós somos pecadores. E a justiça de Deus é revelada no Evangelho, e a justiça de Cristo é imputada a nós. Nesse Evangelho, o homem busca a vontade de Deus para a sua vida. O homem busca agradá-lo e não ficar dando ordens a Deus e fazendo de Deus o gênio da lâmpada mágica. Quantos não buscam a Deus apenas nos momentos de necessidade? Apenas quando estão precisando. Senhor, abençoa, estou precisando disso. Quando recebe misericórdia, não quer mais saber de Deus. Já foi, já passou. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós temos um Salvador, nós temos um Redentor. É vindo ao mundo o Rei Divinal. Jesus pagou o preço. Jesus se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Essa é a boa nova. Depois de sermos justificados em Cristo, passamos a um novo processo, um novo aspecto da salvação, que é a santificação. Paulo passou de perseguidor da igreja para ser um propagador desse evangelho. Paulo passou a ter um relacionamento de amizade com Cristo e convida os gentios, aqueles que não fazem parte do grêmio de Israel, a terem esse relacionamento. E esse é o convite do Evangelho para mim e para você. Nós temos à nossa disposição um Deus que quer relacionamento. Ele não quer apenas lhe abençoar, Ele quer conversar com você. Ele quer intimidade com você. Ele quer que nós confiemos nele, que nós depositemos a nossa fé nele. Paulo agora experimenta isso. Mas não é só apenas fazer parte de uma igreja, não é apenas fazer parte de um grupo, não é apenas ser membro de uma igreja, é ter o livro, é ter o nome escrito no livro da vida. Não é apenas ser batizado com águas,
é ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Não é apenas ter uma religião, é nascer de novo, é ser transformado, é viver para Deus. Não é apenas falar, é viver, é vida, é conhecer, é proclamar. E esse Evangelho, irmãos, é que nos faz ter sede de Deus e da sua palavra. Jesus nos faz que percamos os prazeres pelas coisas do mundo e nos faz ter prazer no reino de Deus. Muitas vezes os nossos olhos estão mais voltados para coisas do mundo do que para as coisas do reino. Precisamos refletir em nosso coração qual é a nossa prioridade, qual é a nossa pátria. A Bíblia está recheada de textos de homens que tiveram a sua visão, seus olhos fitos no céu, no reino de Deus. Muitas vezes nos preocupamos mais com riquezas, com posses, com casas, com lazer, com qualquer outra coisa, do que com o reino de Deus. Não que isso não seja importante, termos uma casa, termos lazer, mas a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. O apóstolo Paulo passou a vida morando em casa alugada. Paulo, quando vai fazer aquela declaração, tudo posso naquele que me fortalece, onde muita gente pega esse versículo e usa de maneira isolada, quando quer fazer algo absurdo, ou quando quer comprar alguma coisa, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer antes, eu posso suportar tudo. Eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Paulo morava em casa alugada. Paulo foi chamado quando tem um encontro com Cristo. Cristo diz assim, ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. A vida, Paulo dedicou a sua vida depois daquele encontro com Cristo, a pregação desse Evangelho. E é esse Evangelho que nos vai fazer ter sede de Deus. Peça a Deus sede por Cristo. Não sede por Netflix, não sede por redes sociais, não sede por celulares, não sede por dinheiro, não sede por riquezas, mas sede por Cristo. Eu quero mais de Cristo. Parece que a gente olhando a vida do apóstolo Paulo, a gente vai vendo que ele nunca estava satisfeito. Sempre queria mais. Não podemos, irmãos, salvar a nós mesmos. Não somos justos, somos pecadores. Somos culpados e justificados em Cristo. Somos declarados justos diante do Pai. Paulo não guardou esse tesouro do Evangelho, mas Paulo propagou essa palavra. Pregue essa palavra. Viva esse Evangelho. Esse Evangelho é para ser anunciado. Jesus deu a ordem aos seus discípulos e essa ordem recai até nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos orar. Eu queria que você refletisse no seu coração como é que está a sua vida, a sua visão a respeito do reino de Deus, como está o seu coração. O Evangelho nos convida a termos esse relacionamento com o Senhor Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus. Meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos mais uma vez. Nós te louvamos pelo privilégio de termos conhecimento desse Evangelho, não porque somos bons, mas porque o Senhor se revela aos seus. Obrigado, meu Deus, porque